Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USC. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Eu sou a Monize Antunes. Eu sou a Thaís Dias. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USC e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o fim de semana. Qualidade do ar nas cidades do Grande ABC registra pior nível nessa semana. Ar insalubre atinge 12 estados brasileiros e Distrito Federal. Júlio César Agripino conquista ouro na Paralimpíada de Paris e traz a primeira medalha para o Grande ABC. No quadro Em Pauta de hoje, uma entrevista sobre o aumento das transmissões em plataformas de streaming e como elas afetam o consumo de esportes no país. No Giro USC, estudo sobre o jornal Olhar Social produzido pelos estudantes do quarto semestre de jornalismo da USC. Amanhã e domingo, o Paço Municipal de São Bernardo do Campo recebe o Motorcycle Fest, evento gratuito e inédito no ABC, para os apaixonados por motociclismo, gastronomia variada e pelo bom e velho rock and roll. Fiquem com a gente, a Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Assim como boa parte do país, as cidades do Grande ABC também registraram níveis insalubres de qualidade do ar nessa semana. Além da poluição, o INMET emitiu alerta laranja para 12 estados e o Distrito Federal por baixa umidade. A falta de chuvas e as queimadas pioram a qualidade do ar, causando aumento de problemas respiratórios. O pneumologista André Natan, do Hospital Sírio-Libanês, destaca que a baixa umidade contribui para o ressecamento das mucosas respiratórias, facilitando a entrada de partículas poluentes e levando os riscos de inflamações pulmonares e infecções. Para evitar doenças, os especialistas recomendam o uso de máscaras e beber muita água. É recomendável evitar atividades físicas ao ar livre, especialmente entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, quando a umidade atinge níveis mais críticos. Em casa, é importante manter os ambientes ventilados e limpos para reduzir o efeito de alergias. 5 cursos gratuitos de qualificação profissional estão com inscrições abertas, através do programa Qualifica Mauá, oferecido pela prefeitura local. São 43 vagas para modelagem de roupas plus size, assistente de recursos humanos, recepcionista e editor de planilhas. As aulas são em parceria com o Sebrae, Senac e a própria Secretaria do Trabalho da cidade. As inscrições são feitas presencialmente no Cine Casa do Trabalhador, que fica na rua Jundiaí, número 63, bairro da Matriz, das 8 horas da manhã ao meio-dia e entre 1 e 4 horas da tarde. Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 11 4512 7779. Repetindo, 4512 7779. Santo André inaugura a 8ª unidade do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, o SAICA. O equipamento é destinado a acolher jovens de 0 a 18 anos incompletos que se encontram em situação de risco, mediante encaminhamento por determinação judicial. O SAICA foi criado com o intuito de garantir um ambiente seguro e acolhedor para as crianças e adolescentes que necessitam de proteção temporária. Com capacidade para abrigar até 20 pessoas, a unidade oferece assistência socioeducativa e psicológica, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento de crianças e jovens durante o período de permanência. Seguindo as normas de segurança e proteção dos atendidos, o endereço do SAICA não é divulgado, a fim de preservar a privacidade e a integridade dos jovens, evitando exposições indevidas. O serviço é mantido por convênio, sendo financiado pelo município e administrado por uma organização da sociedade civil. Por meio do posto de coleta de sangue gerido pelo Colsan, Mauá alerta para o baixo estoque que já afeta 9 hospitais da região.
como o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Para aumentar as doações, o horário de funcionamento do posto de coleta de sangue será estendido, iniciando o trabalho às 7h30 da manhã, indo até 1 da tarde. A demanda é urgente para tipos sanguíneos negativos A, B, AB e O, além do tipo O positivo. A falta de sangue pode levar ao cancelamento de cirurgias eletivas e comprometer emergências. Cada bolsa coletada pode salvar até 4 vidas e é processada em componentes para hospitais do Grande ABC. O posto está localizado na rua Luiz Lavaca, 229, Vila Bocaína, em Mauá, e funciona de segunda a sábado. As doações podem ser agendadas pelo aplicativo Colsan ou feitas por ordem de chegada. É necessário apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem levar um termo de autorização com firma reconhecida. É muito importante doar sangue, né, Thaís? É Muito. bom que as pessoas se solidarizam com o próximo e vão fazer essa doação que é tão importante. É isso aí, galera. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O Olhar Social é um jornal produzido pelos alunos do 4º semestre do curso de jornalismo da USCS e atribuído para todos os discentes e docentes da universidade. Para saber mais sobre ele, Victoria Vaz bate um papo com Luciano Cruz, professor e coordenador da comunicação institucional da USCS. Seja bem-vinda, Vic. Obrigada, Thaís Monize. Professor, quando o Olhar Social foi criado e com qual propósito ele nasceu? Bom, o Olhar Social ele foi criado em 2008, a primeira edição é de novembro de 2008. E o Olhar Social ele tem uma série de objetivos, né? Um deles, primeiro aí, né, é que se trata, né, ele faz parte das diretrizes curriculares nacionais do curso de jornalismo, ou seja, o estudante de jornalismo precisa, em determinado momento do seu curso, ter um espaço para a prática jornalística impressa, e o Olhar Social acaba, dentro da USCS, cumprindo este papel. Além disso, além de atender as diretrizes curriculares, também nos permite, dentro do projeto de extensão do 4º semestre de jornalismo, trabalhar, né, fazer com que o aluno tenha a experiência de participar, de atuar de todas as fases de produção jornalística. Professor, e qual que é a periodicidade do Olhar Social? Bom, a cada semestre, dentro dessa prática jornalística, nós fazemos 2 edições do Olhar Social. Isso significa, ou melhor, isso não significa que nós tenhamos 4 edições todo ano, né? Porque nem todo ano nós temos o 4º semestre de jornalismo, né? Isso depende muito da entrada do meio do ano. Professor, e qual que é a importância do Olhar Social para o aprendizado e para a futura carreira dos alunos de jornalismo? Bom, novamente, né, o Olhar Social ele permite a prática. Então, tudo aquilo que o estudante está trabalhando durante o semestre, tudo aquilo que ele já trabalhou nos primeiros semestres, é a hora dele colocar em prática sob supervisão docente. E o que a gente pode esperar do teor das matérias do Olhar Social? Bom, o Olhar Social ele busca, até pelo próprio, não é por acaso, né, esse nome, ele busca tratar das mais diversas pautas, dos mais diferentes assuntos, mas sempre de uma forma humanizada, sempre de uma forma olhando para o caráter social, principalmente aqui para a região do Grande ABC. Então, nós podemos falar de assuntos dos mais variados, como eu disse, que estão acontecendo em qualquer lugar ao redor do mundo, mas sempre por meio da visão do impacto, né, que isso tem socialmente para a comunidade aqui do nosso entorno. E a gente sabe que atualmente a web está em alta, né? E muitos alunos não têm vontade de trabalhar em jornais impressos, por exemplo. O senhor acredita que esse projeto muda a visão dos alunos? Qual que é a relevância dele ser impresso? Que bom que você me fez essa pergunta, viu? Porque me dá a oportunidade de esclarecer essa questão. Então, respondendo de uma forma geral, de uma forma bem objetiva a sua pergunta, o jornalismo ele vai te dar uma série de possibilidades, uma série de meios para exprimir essa sua vertente jornalística, né? A internet, como você falou, antes disso a TV, antes disso o rádio, enfim. E o estudante, no período dele da universidade, ele vai passar por semestres que vão lhe dar essas características. Então, trabalhar o telejornalismo, como trabalhar o radiojornalismo e tudo mais. Mas o jornalismo impresso, ele te dá a base que vai ser utilizada em todas essas vertentes.
Então, eu sempre falo para os meus estudantes que algumas coisas no jornalismo vão mudar. Quer dizer, a gente não sabe que tecnologia vai estar sendo usada quando esses estudantes estiverem formados daqui a alguns anos. Porém, outras não mudarão. Quer dizer, o fato de você ter que buscar uma boa pauta, a importância de uma boa pauta, a importância de um bom texto, de um ritmo, né, de um estilo que agrade o leitor, a importância da correção, né, de você trabalhar de uma forma correta as informações, de você checar as informações. Tudo isso nós trabalhamos no Olhar Social. Tudo isso é a base do jornalismo. E depois ele vai adaptar essas características para qual seja o meio que ele possa trabalhar no futuro. Professor, e quando será a próxima edição? Ela terá disponível online? Sim, né? Todas as nossas edições, além do impresso, elas ficam também disponíveis online. Vocês podem encontrar lá pelo site da USCS. E a próxima edição, os atuais estudantes do quarto semestre de jornalismo estão trabalhando nela. A expectativa é que nós tenhamos em meados de novembro essa edição aqui no campus. Maravilha. Muito obrigada, professor Luciano Cruz, professor da USCS, pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio, meninas. Agradecemos a Vicky. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós, por meio das caixinhas colocadas nos stories do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. Se liga que agora é a hora dos esportes. O atleta Júlio César Agripino, natural de Diadema, conquistou a primeira medalha do Grande ABC na Paralimpíada de Paris no atletismo, ocorrido entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Além do ouro, Agripino quebrou o recorde mundial com um tempo de 14 minutos e 48 segundos. Ele manteve um ritmo controlado no início da prova, mas acelerou nos momentos finais para garantir a vitória. O atleta conquistou a medalha, coroando uma trajetória que começou com um diagnóstico de ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos 7 anos de idade. No ano passado, no Mundial de Kobe, o corredor já havia conquistado a prata na mesma categoria. E na mesma prova, outro brasileiro, Keltsin Jax, conquistou o bronze, enquanto o segundo lugar ficou com Kenya Yarasawa, do Japão. Vale destacar que o Brasil terminou os Jogos Paralímpicos de Paris com o histórico de 5º lugar no quadro geral de medalhas, com um total de 89 pódios. Essa foi a melhor campanha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos, maior número de ouros e maior quantidade de medalhas, superando em 17 pódios os 72 obtidos em Tóquio, de 2020, e Rio 2016, e os 22 ouros conquistados no Japão. Após a vitória de Charles Leclerc no GP da Itália, a Fórmula 1 volta as atenções para o Grande Prêmio do Azerbaijão, 17ª etapa da categoria neste ano. A prova teve treinos livres hoje, prossegue amanhã com a tomada de tempo para formar a ordem da largada e será disputada neste domingo às 8 horas da manhã, no circuito de Baku, montado nas ruas da capital do país. Presente no calendário da categoria desde 2016, a pista tem 6 km de extensão e 20 curvas. A corrida terá 51 voltas de duração. Lembrando que, nessa temporada, o neerlandês Max Verstappen mantém o comando do campeonato com 62 pontos de vantagem para Lando Norris, que está em segundo lugar. Em ano de Olimpíadas, a inspiração para futuras estrelas da nação pode vir do Grande ABC. A parceria entre a ONG Projeto Meninos e Meninas de Rua e a Academia Atlantis, em São Bernardo do Campo, oferece aulas gratuitas de natação para crianças de 7 a 11 anos. Os pequenos que se destacam têm a chance de participar de competições. Com mais de 40 anos de atuação, a ONG trabalha na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As aulas ocorrem às segundas e sextas, às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Promessas de 14 e 15 anos avançam no Mundial de Skate e se juntam a Raíssa Leal e Pamela Rosa. Nessa terça-feira, Maria Lúcia Campos, de 14 anos, e Daniela Vitória Martins, de 15 anos, passaram pelas classificatórias da competição de Roma, na Itália, assim como a bicampeã mundial Pamela. A geração de adolescentes skatistas do Brasil tem representantes de diferentes regiões do país. Maria Lúcia é de Canoas, no Rio Grande do Sul. A promessa gaúcha do skate teve a casa atingida pelas enchentes de maio e, sem patrocinadores, precisou fazer uma rifa para disputar em Roma o primeiro mundial da vida dela.
Daniela Vitória, por sua vez, é de Manaus, no Amazonas. A atleta é a única skatista de ascendência indígena no Brasil. Ela começou no esporte aos 7 anos, quando pegou um skate do pai, Wesley Martins. Logo entrou para a seleção brasileira júnior. Então, bora torcer para que essas novas promessas se deem bem na competição. E quem sabe, nas próximas Olimpíadas, elas também estarão competindo por medalha. Uma geração que está vindo muito forte, né, no skate. É muito bom ver a ascensão do esporte no país e que essas novas meninas tenham um destaque que merecem. Em pauta, a nossa entrevista da semana. No Em Pauta de hoje, vamos falar sobre o crescimento das plataformas de streaming nas transmissões esportivas. As transmissões ao vivo dos campeonatos importantes como Liga dos Campeões, NFL e as Olimpíadas de Paris estão sendo amplamente financiadas por plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+, e HBO Max. O YouTube, por exemplo, registrou um aumento de mais de 130% nas visualizações em TVs conectadas nos últimos 3 anos. Um exemplo disso é a Cazé TV do Casimiro Miguel, que se destacou durante a Copa do Mundo masculina e feminina e nas Olimpíadas de Paris realizadas nesse ano. Durante os Jogos Olímpicos, a plataforma produziu mais de 800 horas de conteúdo para 41 milhões de dispositivos e atraiu, em média, 650 mil espectadores por minuto no ao vivo. Bora falar mais sobre isso? Aqui conosco está o jornalista, biógrafo e professor de jornalismo esportivo, Marcelo Cardoso. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Monize. Olá, pessoal, ouvintes aí do programa Unplug. É um prazer conversar com vocês aí. Estou à disposição. Marcelo, o streaming caiu no gosto do brasileiro e do público ao redor do mundo. Também porque permite autonomia na escolha da programação. Na sua opinião, quais são as principais tendências que impulsionaram o crescimento no mercado de streaming esportivo? Bom, eu diria que aí nós temos que dividir em 2 momentos, né? O IBGE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou dados de pesquisa que observa queda significativa na TV por assinatura, né? A TV a cabo, e um aumento expressivo do streaming, como você mesmo falou aí na entrada aí do seu programa. O ano passado, por exemplo, 25% dos domicílios brasileiros tinham uma TV por assinatura, que é pouco, né, para pensar. E houve uma queda, então, em comparação ao ano anterior, que é 2022, né? Então, efetivamente, existe um crescimento do streaming e, paralelamente, também está havendo o cancelamento de TV a cabo, né, das assinaturas de TV a cabo. Aí nós temos, assim, vários motivos. Agora, por outro lado, o streaming, no ano passado, ele cresceu aí, cerca de 31 milhões de domicílios no Brasil tinham acesso a plataformas como Netflix, Amazon, essas que você falou aí no começo do programa, né? Mas tem uma coisa interessante também. As TVs smart, né, as TVs conectadas, elas também estão impulsionando, por exemplo, usuários do YouTube, né? E lá está se consumindo cada vez mais esporte. A gente fica muito ligado em Amazon, Netflix, aplicativos em geral, né? Mas o YouTube, que é algo pago em parte, né? E em parte também tem gratuito, ele está num crescimento exponencial. E lendo outro dia o Financial Times, tinha uma matéria que dava conta que aumentou em 45% o conteúdo esportivo assistido no YouTube no ano de 2022, né? Pelos americanos. E a gente está com uma tendência também muito forte no YouTube aqui. E com esse crescimento, as TVs abertas e canais fechados, eles têm com que se preocupar e o que eles devem fazer em relação a isso? Agora mesmo, né, houve aquela liga de futebol, uma das ligas que vai controlar o futebol, né, tem 2, né, ela estava fechando um acordo, estava até vendo isso agora no Máquina do Esporte, ela fechou um acordo para transmitir o futebol do Campeonato Brasileiro, né? Então, ela fechou com a TV Record, que é uma TV aberta, né? É um player antigo, vamos dizer assim, né? E ela fechou também com a Amazon, está fechando ainda com a Amazon, e também com o Cazé TV, que tem parceria com o YouTube, né? Então, assim, em princípio, se você tem a queda
da TV a cabo, né, de assinantes de TV a cabo, isso prejudica os grandes players, né? A Globo, por exemplo, né, que detém aí uma das maiores TVs a cabo. Por outro lado, esses grandes players, eles estão em todos os lugares, né? Eles estão, vamos dizer assim, eles expandiram suas operações, né? O modelo de negócio mudou, as plataformas mudaram, mas quem continua dando as cartas são grandes players, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, o podcast. Quando ele surgiu no Brasil, em 2006 mais ou menos, era uma mídia outsider, uma mídia alternativa. Hoje, uma parte dos podcasts mantém esse perfil alternativo, mas tem uma parte muito grande que pertence a grandes corporações, né? E isso muda totalmente a ideia de que podcast é algo que se descola das grandes mídias, né? Você tem um mercado bem dividido nesse sentido. E o mesmo dá para dizer dessas plataformas de streaming, né? Elas apostam em algo diferente, atenta ao que realmente vai dar audiência, a parceria, a tecnologia, marketing. E os grandes mídias, né, em que pese as TVs abertas, né, como você acabou de falar, elas também estão nos aplicativos, né? O Globoplay lá, o aplicativo da Globo, ele tem uma audiência grande, um número de assinantes bem grande, né? Que ele cresce sem parar. Então, acho que tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo elas estão no jogo, né? Elas estão no jogo. Quais são os principais desafios e as principais vantagens para a monetização do streaming esportivo? Captar e prender, né, a atenção do usuário é o bem mais valioso nesse momento. Aquele pesquisador, o Henry Jenkins, né, que ele escreveu um dos livros, o Cultura da Conexão, dizia que não basta receber o like, né? Isso há anos atrás. Tem que engajar. Você tem as mídias sociais explorando muito bem esse conceito e concorrendo para tirar a atenção do usuário das plataformas de streaming. Então é interessante que essas plataformas de streaming também ofereçam entretenimento de alguma forma para manter o seu cliente atento e conectado a elas, né? Você tem o TikTok, por exemplo, né? A plataforma que mais cresce aí, a parte gratuita. Então, o desafio, eu acho que é continuar prendendo a atenção do seu cliente, né, do seu consumidor, usuário, sendo que você tem hoje muito mais coisas concorrendo para tirar a atenção dele de você. Por exemplo, eu posso ligar um Netflix para assistir alguma coisa, ou o YouTube para assistir um jogo, e eu estou com o celular vendo mídias sociais, entendeu? Isso obriga a todos que transmitem competições esportivas a melhorar a sua transmissão, não só no sentido de melhorar a qualidade de imagem, som, mas melhorar a interatividade, o cara se obrigar a ir mais para o antigo Twitter, que por enquanto não está funcionando no Brasil, né, está suspenso, mas começar a compartilhar. Eu não vou citar nomes, mas eu vejo certos tipos de esporte na TV, o cara, ele responde só o pessoal que ele conhece. E o pessoal, os outros, né, que são milhões e milhões. Então tem que se engajar mais para trazer a atenção do seu usuário, aí, espectador. Outro desafio é a quantidade de plataformas, né, que tem que assinar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média de serviço assinado por streaming é mais ou menos, cada pessoa em média ali tem 10 plataformas diferentes. Só que lá é mais barato, né? E mesmo assim, tem pesquisas que mostram que os americanos estão querendo diminuir isso. Aqui no Brasil você tem um problema econômico. A maioria das pessoas não tem condição de manter 10 ou 8 plataformas diferentes, pagar assinatura, né? E, por exemplo, eu tenho TV a cabo. Eu gasto uma grana com TV a cabo para poder ver todos os canais de esporte, e depois eu tenho que gastar uma grana para assinar um Netflix, uma Amazon para poder ver a NBA. Então, qual é o limite de gasto? As operadoras e mesmo os streamers, os operadores de streaming, eles têm que pensar um pouco em modelos econômicos que sejam viáveis para o brasileiro. E para os profissionais da área, o que isso significa? É apenas um novo mercado? Sim, com certeza, né? Você tem hoje uma circulação de profissionais, inclusive na área de tecnologia também, é que a gente não vê, mas a área de tecnologia também está bastante impulsionada por causa disso, né? Você tem gente para colocar no ar, gente para fazer manutenção, gente para trabalhar com programação. Eu acho que é um excelente mercado aí para todos nós, inclusive jornalistas também. E como essas plataformas, elas podem oferecer uma experiência mais personalizada e até mais interativa para os fãs? Se eu fosse da área de tecnologia, a primeira recomendação seria investir em algoritmos que analisam o comportamento do usuário, né? Isso é batata, porque aí você consegue ver todas as tendências dos seus usuários e
e projetar no futuro futuras ações, né? Mas assim, como usuário, como consumidor, por exemplo, eu vou citar o app da NBA, o League Pass, né? Você tem diferentes experiências, né? Você acompanha informação, eventos dos jogadores, informações de produtos, ganha ponto e troca por prêmio. Isso aí o brasileiro adora, né? Nos jogos da NBA, quando o americano vai lá nos jogos da NBA, eles fazem várias, até quiz, várias ações que o usuário, pelo celular, ele participa e ganha coisas também. Então, o usuário personaliza de acordo com o time dele, né? Existe uma parceria, por exemplo, aqui no League Pass, que a gente usa aqui no Brasil, a Amazon tem uma parceria para você poder ver o jogo, né? Então, eu acho que é aumentar essa experiência e não só experiência da interatividade, mas dar coisa, né? O brasileiro adora ganhar presentinho, brinde. Aqui tem alguns entraves, né? Que é como eu te falei, o poder econômico das pessoas. Mas veja que sexta-feira, né? Que teve o jogo da NFL no Corinthians, na Arena Corinthians, né? Ficou lotado lá, né? Lotou, foi gente pra caramba. Isso mostra que ainda tem um grande mercado para ser explorado. Beleza. Marcelo, ao lado do também jornalista e professor Luciano Victor Barros Maluli, você irá lançar, no dia 30 desse mês, o livro Não é Só Sorte, Miguel Ângelo da Luz e o Melhor Basquete Feminino do Mundo. Pode falar um pouquinho sobre o livro biográfico e onde comprar? Nós vamos lançar, primeiramente, lá no Rio de Janeiro, no dia 30, porque o Miguel Ângelo da Luz, ele mora lá, né? Então nós primeiro optamos, né, por lançar lá também. E depois nós vamos lançar em novembro também, nós vamos divulgar também, né, uma tarde com autógrafo, palestra. Eu ainda não posso falar exatamente onde, mas nós já temos mais ou menos tudo acertado, né? Mas quando fechar mesmo, eu vou divulgar para todo mundo, até divulgo para vocês também, se vocês quiserem divulgar vai ser bacana, né? Ótimo. E Miguel Ângelo da Luz, talvez as gerações mais novas não conheçam. Ele não tem biografia dele, por isso que eu e o professor Maluli, da USP, resolvemos encampar esse projeto. Tinha também o Valdir, que começou a participar desse projeto com a gente, mas infelizmente o Valdir Batista ele faleceu, foi logo no primeiro semestre da Covid, né? Então nós acabamos fazendo em 2 e até dedicamos o livro a ele, né? E o que acontece? Ele foi o técnico que tem os 2 maiores títulos do basquete feminino brasileiro. Ele foi campeão mundial em 1994, e medalha de prata em 1996. É aquele time que, pelo menos o pessoal aí que tem até de 40 anos para cima, ou 35 anos, já ouviu falar, time que é o melhor time de todos os tempos, né? Então esse foi um grande time brasileiro que teve as maiores conquistas no basquete feminino. E o Miguel foi o técnico que, obviamente, né, comandou junto com a comissão técnica, né, comandou esse time aí. O legal também é que o livro tem o prefácio assinado, o pós-fácio assinado pelo Marcelo Barreto, né, que tem 2 programas na Sport TV, né, e também pelo João Pedro Paes Leme, que foi um cara que foi um repórter muito conhecido lá na Globo, cobriu Fórmula 1, basquete. Hoje ele tem a empresa dele também que faz bastante sucesso. A gente vai ficar bem feliz quando você passar pra gente as datas e tudo mais, que a gente divulga por aqui. Agradecemos ao Marcelo Cardoso, jornalista, biógrafo e professor de jornalismo esportivo, por bater esse papo com a gente aqui no Em Pauta. Tá ótimo. Agradeço o convite aí também, a professora Sandra Cabral, vocês, e espero ter contribuído de alguma forma, viu? Um abraço. Cultura. Se liga na dica. Prossegue em São Paulo a 27ª Bienal Internacional do Livro, que contempla todos os tipos de leitores que buscam uma experiência literária enriquecedora e emocionante. O evento segue até este domingo e conta com a participação de grandes nomes da literatura, sendo 350 autores nacionais e 33 internacionais. Tudo isso com muita programação nos espaços culturais. Autores como Paula Pimenta e Rafael Montes farão uma sessão de autógrafos durante o evento, que será realizada através de senha, que fica disponibilizada no site oficial do evento. Os ingressos variam entre R$ 17,00 a meia entrada e R$ 35,00 a inteira.
Os portões são abertos às 10 horas da manhã e as programações serão encerradas às 10 horas da noite no dia 14 e no dia 15 às 9 da noite. A Bienal do Livro proporciona uma infraestrutura segura, moderna e acessível para todas as pessoas. Para os que preferem um filminho na telona, vem aí a segunda edição da Semana do Cinema de 2024, que promete preços especiais nos ingressos e combos de pipoca para os filmes que estão em cartaz nas diferentes redes de cinema, como Multiplex, Cinemark, Cine Araújo, Cineópolis e Kinoplex. A promoção é válida até dia 18 desse mês. O preço é válido para todas as sessões 2D e 3D. Confira os filmes que estão em cartaz no site do cinema mais próximo de você e divirta-se. Ainda para os amantes de cinema, do dia 18 a 21 de setembro, a Ibira Cultural, por meio da Lei Paulo Gustavo, realizará a Mostra Retomada ABC de Cinema, que tem como objetivo a promoção do cinema na região do Grande ABC. Além da exposição de curtas de ficção, videoclipes, documentários e curtas infantis, a mostra contará também com um ciclo de palestras e oficinas. O evento é gratuito e é realizado no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Os horários variam de acordo com a sessão e você pode conferir toda a programação no site da Ibirá Cultural. Curte som dos bons? Então se liga nessa dica. Amanhã e domingo, o Paço Municipal de São Bernardo do Campo recebe o Motorcycle Fest, evento gratuito e inédito na região do ABC para os apaixonados por motociclismo e pelo bom e velho rock and roll. Além do encontro e exibição de motos customizadas, os visitantes poderão desfrutar de uma programação musical com várias bandas de ponta. No sábado, as atividades começam às 10 horas e vão até às 10 horas da noite, enquanto no domingo vão das 10 da manhã até as 9 horas da noite. No sábado, as bandas começam a tocar a partir de 1 da tarde com a banda Olho de Lobo, seguida pelo tributo ao Soundgarden e Audioslave, Soundstones, banda Traumer, finalizando o dia com o tributo ao Motorhead Ace of Spades. Já no domingo, a programação musical segue com a banda Rock Forever ao meio-dia, seguida pela Carna Maiden e o tributo ao Queen Music Tribute, a partir das 7 da noite para fechar o evento com chave de ouro. Ainda, para animar o Motorcycle Fest, a discotecagem ficará por conta do DJ Rodrigo Branco nos 2 dias de festa. Para satisfazer o paladar dos visitantes, haverá um espaço dedicado ao food trucks e cervejarias artesanais, garantindo diversidade gastronômica. E aí, gostou? Dê uma passadinha pelo Paço de São Bernardo e divirta-se. A Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Monize Antunes e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou a Thaís Dias e desejo uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.